Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Infância em Harmonia. E o tema de hoje é Cuidando de Crianças Atípicas, com a nossa psicopedagoga Elaine Giló e a nossa psicanalista Alessandra Freitas. Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Criança em Harmonia. E hoje o tema é Cuidando de Crianças Atípicas. Nós temos uma convidada muito especial que estará conosco num bate-papo muito legal sobre o tema. E por falar em crianças atípicas, você sabe o que quer dizer uma criança atípica? Uma criança atípica é aquela criança cujo seu desenvolvimento neurológico é diferenciado do comportamento cognitivo e diferente de outras crianças não atípicas. Isso envolve condições como crianças com TDAH, crianças com TEA, dislexia, descalculia e por aí vai. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso podcast com a nossa neuropsicopedagoga, a nossa convidada de honra, Elaine Giló. Olá! Tudo bom? Bem? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer e estou aqui para esclarecer, para tirar dúvida, para conversar, para dar informação. O que precisar, estamos aqui para concluir. Muito bem, antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui com a nossa neuropsicopedagoga, vamos pedir para que ela se apresente e aí me fala sobre você. Eu sou neuropsicopedagoga, como base de formação eu sou pedagoga, né? Tenho psicopedagogia. Aí daí eu fui fazendo outros cursos, me apropriando, porque de acordo com a demanda de paciente, do que a gente vai trabalhando, a gente sente a necessidade de aumentar a demanda. Então aí eu comecei a trabalhar na área da neurociência, na área da aprendizagem, por conta das dislexias. Eu também fiz educação inclusiva na área especial para o autismo e para o síndrome de Down. E agora eu estou concluindo terapia ocupacional, né? Porque eu já fiz neuropsicomotricidade e daí a gente vê que essa combinação existe a necessidade de a gente entender melhor a situação. Então eu comecei terapia ocupacional, estou me formando agora nessa área também para ampliar o atendimento. Muito bem, parabéns aí por essa dedicação, todas essas áreas, mas eu quero te perguntar, é fácil, é uma questão de vocação, é por amor? Me conta aí, qual é o sentimento que você tem de trabalhar nessa área, de cuidar de crianças atípicas? Eu acredito que é uma vocação, né? Porque não é fácil, de jeito nenhum, às vezes doído, é trabalhoso e às vezes a gente não é compreendido diante de situações que a gente precisa de, principalmente restrição de comportamentos. Então não é uma área fácil, mas eu tenho como uma vocação. Eu penso muito na questão da mãe, né? Eu vejo muito a questão, a criança precisa de um suporte, mas a mãe precisa primeiro. Ela primeiro precisa se entender, ela precisa sair do luto para ajudar o filho dela. Até porque muitas vezes eu sou muito precisa e eu digo que ela não é eterna. E ele precisa ser funcional, ele precisa aprender a viver e ele precisa conviver. E ela não vai poder passar a mão ali o tempo todo. Então eu vejo mais assim como uma vocação, né? Um chamado mesmo para ajudar, para defender a causa, para dar esse suporte, tanto à criança como à família. É muito interessante. E o papel da família, né, nesse contexto aí do cuidado com essa criança é importante, né? Demais. A gente tem que respeitar as fases. Porque assim, a partir do momento que você está grávida, você tem uma ideia, você idealiza seu filho. É tanto que ele não escolhe o nome, escolhe por conosco, né? Então você tem aquela ideia. Quando você vê que aquela criança não está chegando e que começa escola, parentes, fazer comparações, que não é legal você comparar, que ninguém é igual a ninguém, mas existem as comparações que às vezes é necessário. Então, nesse momento, a gente precisa respeitar esse tempo de aceitação de luto, que realmente é um processo de luto, porque você vem para mim com uma criança e eu vou lhe entregar o respaldo de outra criança que você não sabe, não conhece o que é que está acontecendo com ela. Então, precisa desse respaldo, de esperar o tempo certo para trabalhar. Então,
trabalhando primeiro isso com a família, você vai ter uma resposta melhor no percurso da terapia. Por falar na família, me diga aí, Elaine, como que a família pode oferecer um suporte emocional, estrutural para a criança? Qual é o papel da família nesse contexto aí do cuidado com a criança atípica? Olha, o primordial é o controle do comportamento, tá? A gente sabe que existe a criança com deficiência, a gente sabe que existe a criança com transtorno, a gente sabe que existe o problema, mas a gente sabe que existe a permissividade. Infelizmente existe, a gente, vamos dizer assim, popularmente, o coitadismo, né? Porque ele tem isso, o bichinho não pode passar por isso. Então, é aí que a família precisa se fortalecer. É aí que ela precisa entender que a parte principal dela é justamente não deixar que isso tome conta da situação. Porque a partir do momento que ela vai dando essas permissividades, mesmo em uma terapia, mesmo fazendo uso de uma medicação, eu não vou ter respostas do que ele precisa para melhorar. Porque aquilo que eu permito ele fazer demais, que ele me mostra um comportamento inadequado, pronto, eu vou lhe dar um exemplo. Uma criança que quer algum objeto, sim, e aí ele pede, você não dá. Ele se joga no chão, ele grita, ele puxa cabelo, ele se morde, ele tenta morder outra pessoa. Por que ele faz? Porque ele pediu a você alguma coisa e você negou. Não é porque ele quer. Não é porque ele é ruim, não é nada disso. É porque, para ele entende que aquele não que você deu tinha que ser um sim. E o jeito dele lhe conquistar é ele justamente fazendo o que a gente chama desse comportamento inadequado. Sim. E quando eu cedo, eu reforcei esse comportamento inadequado. Se dessa vez eu queria isso aqui, e você me negou e eu me joguei no chão, mas na mesma hora eu lhe dei, da próxima vez eu vou puxar o seu cabelo, eu vou morder alguém. E a família não compreende isso, Não compreende. Né? Então, quando eles fazem que isso é a birra, não é o surto, então é aí que você vê onde a gente precisa que a família tenha pulso para que isso aconteça. Então, tem crianças que você vai ver que você diz, menina, esse não é um autista de um suporte 2, um suporte tão elevado, e está tão bem, está tão controlado, porque realmente a terapia funciona. O pai entendeu que precisa dar a demanda e precisa ser cumprida. Você acha que é importante que esse diagnóstico seja um diagnóstico precoce? Você acha que isso ajuda no tratamento? Muito. Porque a gente diz precoce. A gente tem um documento chamado Inventário Porteg, que ele faz uma avaliação de 0 a 6 anos de idade. Onde é essa avaliação? No contato visual, motor, habilidades do corpo, questão de higiene pessoal. Então, cada fase da criança, a gente vai observando e olhando qual é o desenvolvimento dela. Se eu não estou desenvolvendo naquela faixa etária aquilo que eu preciso desenvolver, eu preciso levantar aquela anteninha. E aí a gente reforça aquele processo. Se ele não desenvolve de maneira alguma, significa que ali tem alguma coisa que precisa ser consertado. Se eu começo a fazer tudo isso antes, ele muito novo, antes das podas neurais, antes daquele processo de evolução de uma fase para outra, eu vou conseguir fazer um processo de terapia onde eu vou ter um resultado melhor. Sim, de fato. É muito interessante isso. E isso não depende só do terapeuta, de quem está cuidando ali da criança, mas principalmente também da família, do Exatamente. Entendimento da família. Isso. E por isso que eu considero, Elaine, que a família precisa ter, antes da criança, né, esse acolhimento, né, a mãe, principalmente, que é quem está mais presente na vida da criança, diariamente, mas a família num todo precisa ter essas informações, né? Às vezes nós focamos assim no cuidado com a criança, né? Claro, é muito importante, mas é importante que a família tenha esse acolhimento, esse cuidado, que a família passe também por esse processo, né? É o que a gente chama do aconselhamento parental, sim, né? A gente tem até um curso que a gente faz justamente para isso. Por quê? Ela precisa entender que a terapia é o suporte. Para que a medicação?
A medicação é para sanar essa impulsividade, hiperatividade, agressividade, para que quando eu venha com a terapia, ele esteja com a mente estabilizada e ele consiga entender todos esses comandos que eu estou dando. Se ele consegue entender esses comandos que eu estou dando na terapia e o pai replica isso em casa, porque quando sai da terapia tem um feedback, eu preparo um processo que você vê para mim de 8 em 8 dias, de 15 em 15, mas em 8 dias tem todo um roteiro que eu lhe dou para que você siga em casa aquilo que eu comecei. Então, se a família se prepara para isso... Geralmente eles seguem? Não. Não. Infelizmente, não. Né? Acredita que a gente vai conseguir fazer ali, vamos dizer, um milagre naquele momento. E, assim, eu entendo muitas situações que a gente tem, que é uma questão de achar que aquilo ali é uma coisa que é um tempo e que vai passar. Realmente, é um tempo que vai passar. Mas se eu contribuir com a terapia... e eu organizar meu processo em casa de organização, de controle, de alimentação, de compulsividade, de impulsividade, se eu controlar tudo isso, realmente vai fazer efeito. Porque eu posso tirar um autista de um suporte 3, eu posso chegar no 1. Porque eu consegui ir tirando ele daquelas situações, estabelecendo aqui uma situação que ele vai ter um controle. Eu vou ter um controle e ele vai ter um controle. Então, isso é o processo. Né? Mas para isso eu preciso de ajuda. Eu tenho uma curiosidade, assim, nesses anos, né, que você trabalha aí diretamente com crianças atípicas, você em algum momento se sentiu impotente por não ver algum resultado? Muitas vezes. Principalmente quando você pega um caso que você sabe que ali tem condições de você levar ali aquela criança a evoluir. Mas, infelizmente, o pai acha que não é necessário e que não precisa, ou até acredita que se deixar evoluir possa perder o benefício, né? Existem essas situações. E assim, eu tenho comigo, até na minha ética profissional, se eu sentir, Alessandra, que isso está acontecendo, eu prefiro dar alta ao paciente. Sabe? Porque eu me frustro por saber que a criança tem evolução, que a criança pode evoluir e que eu não estou conseguindo porque eu não tenho uma contrapartida. Eu preciso da contrapartida. Então, eu prefiro dar alta, não é pelo ego, não é porque é o seu nome, não. É pela criança, né? É pela situação. Realmente. Agora, eu tenho uma outra pergunta que eu gostaria uma dúvida, né? Eu sei que, bem que eu já sei meio a resposta, mas é só para confirmar, né? As nossas escolas estão preparadas hoje para receber essa gama de pacientes, de alunos atípicos? Não. Olha, eu trabalhei 8 anos na educação inclusiva das escolas. É difícil você preparar a equipe para ela receber aquela situação. É difícil o contexto para o professor, porque eu digo assim, você não tem 30 mais 1, você tem 31. Sim. Ele tendo um laudo ou não, mas você tem 31. Mas, às vezes, eu tenho que o suporte dele é tão alto que ele desestrutura o restante. Então, o jogo de cintura do professor, cursos que precisa fazer, restrição de comportamento, que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa que às vezes acha que é brutalidade, você restringir aquele comportamento para que ele entenda e não faça mais, é muito difícil para o professor conseguir fazer uma situação dessa. E a gente aí vê a necessidade dos profissionais da educação estarem preparados, né? Buscar fazer cursos de terapia ocupacional. Eu acho assim, se quem chama-se por plano de saúde, é o AT, atendente terapêutico. Por quê? Porque da clínica ele vem aplicar o ABA, que é essas questões de comportamento, e vem fazer todo o processo. Nas escolas públicas, a gente usa atendente educacional, porque ele vai dar o suporte para suplementar a atividade do professor. E aí onde mora outro problema é suplementar a atividade. A lei deixa claro que ele tem que pegar o currículo e adaptar o menino. Sim. Mas se eu não acompanho fazer verbo, eu tiro o verbo do currículo e ele vai passar para outra coisa. Isso é lei, é claro. Mas a dificuldade que o professor tem de adaptar essas situações para a criança também é outra situação que ele precisa de muito curso para isso. Então, a inclusão tem muitos anos, mas foi jogada dentro das escolas, eu entendo a frustração do professor, né?
Ao mesmo tempo, eu sei que a gente tem tantos meios de comunicação, a gente tem tanto curso, tem tanta coisa gratuita, que vai lhe dar o norte, que vai... Porque, minha gente, a situação é gritante. A demanda só aumenta, né? O processo das dislexias é uma coisa hoje que vem sendo dificulto demais por conta do processo de tela, o vício de tela que a criança tem, que isso é uma situação hoje que, por estudos, a gente sabe que a tela estão se comparando à cocaína no cérebro, a demanda do estrago que está fazendo. Então, isso tudo vem respaldando a sala de aula. E aí a gente chama a atenção, né, dos pais, você que está nos assistindo nesse podcast, né? Quão prejuízo é para a vida do seu filho o uso de telas tão cedo. E eu vejo, sabe, que crianças com 2 anos, ou menos do que isso, os pais consolando para parar de chorar e coloca ali o celular na mão da criança, é tão prejudicial. Se vocês pudessem imaginar o prejuízo, né, cognitivo, em todos os aspectos, né, da vida da criança, não faria isso. É até um apelo, assim, a gente chega a clamar, né, que volte a ser pais, como antes, né, brincar com seu filho, ir para a pracinha, brincar de casinha, sentar no chão, tantas brincadeiras, né, que vocês podem fazer para cuidar do seu filho de uma forma que ele sinta a sua presença, seu amor, seu afago, e aí trocar tudo isso por uma tela, né? Isso é lamentável. Dizer assim, isso não existia no meu tempo. Sempre existiu. Sempre. Se você olhar aos mais velhos, quando não conseguia estudar, os pais tiravam para trabalhar. Mas por que ele não conseguia aprender? Porque ele já tinha uma dislexia, ele já tinha um TDAH. Né? Então, aí, no sentido entendimento, tirava. Mas por que a criatura sobreviveu, consegue fazer conta, vamos dizer, um analfabeto funcional, ele tem vida, ele tem trabalho, ele construiu riquezas, que a gente sabe que tem tudo isso. Por quê? Porque não existia a tela. Quando eu estou sentado de frente de um computador, ou de um telefone, ou de um jogo, eu estou nesse movimento aqui, eu estou como o resto do meu corpo parado, meus neurotransmissores estão aqui, só nesse processo aqui, eu só estou funcionando 1.500 neurotransmissores, então minha oxigenação cerebral é pouca demais. Eu não estou dando fluência para que eu me movimente, pense mais e que eu consiga movimentar tudo que precisa. Se eu correr, se eu chutar a bola, se eu pular corda, se eu subir em pé de árvore, se eu brincar de carrinho, eu vou mexer bilhões de neurotransmissores. Então, eu estou oxigenando, eu estou sendo funcional, eu estou vivendo, eu vou me levantar, eu vou no banheiro, eu vou ter sede, eu vou ter fome, eu vou conversar com outras pessoas, eu vou discutir porque o carrinho é meu. Ou seja, vai funcionar como ser humano. Você vai funcionar como ser humano. Foi preparado para isso. Então, é aí que a diferença, é aí onde a tela entra agora nesse mundo para complicar a situação. E ninguém vê, né? Não sente. É verdade. E ninguém vê. E eu acredito que durante esses anos aí que você tem trabalhado nesta área, você tem também casos que deram certo, né? Então, pode contar pra gente, não precisa dizer nome, mas pode contar de uma forma... Eu tenho um paciente que eu conheci ele com 2 anos de idade, uma situação muito difícil, e aí eu fiz um aconselhamento com a família, mas eles, né, sentiram choque e não quiseram. E 4 anos depois, a família me procura, eu vou trabalhar junto, e aí a criança vem para mim de novo, totalmente assim, não saía mais para os cantos, a família não levava para canto nenhum, se ia para restaurante era um caos, a aprendizagem lá embaixo, totalmente assim. Eu digo, meu Deus, tanto que eu queria fazer e agora o que é que a gente vai fazer? Eu digo, vamos começar, né? Vamos quer ajuda? Se você quiser ajuda, eu estou aqui para ajudar. E aí a gente começou a trabalhar, eu levei logo ao psiquiatra e começou a entrar com a medicação e começamos na terapia. E hoje, essa criança, que já tem 9, 10 anos, é um exemplo. Ele lê, ele escreve, é o melhor da sala, e não é porque é copista, não é porque é copista, é porque realmente ele está mostrando o processo, e olha que ele tem autismo, TDAH e uma deficiência intelectual. Então, a gente conseguiu estabilizar isso aqui e ele conseguiu progredir. Então, hoje ele vai para a shopping, hoje ele senta com a família num restaurante, hoje ele entende todos os comandos. É outra criança. Se você olhar, você não acredita que é aquela mesma criança de há 4 anos atrás, né? Mas veja, eu tive um processo de 4 anos de evolução. E eu tive uma mãe presente,
uma mãe que Olha aí. cumpre todas as funções. Tudo que era delegada, ela tinha o prazer de fazer Olha e aí, corrigir, a se corrigir. participação Mas o que fundamental da ela família. sofreu, o luto que ela passou, foi terrível. Ela sofreu a angústia dela. Ela deixava muito claro, eu sei, eu entendo, mas está doendo e eu não aceito, mas eu vou fazer. Então ela passou por cima do luto dela e hoje ela colhe um fruto belíssimo. E aí a gente vê a importância, né, da participação da família, da mãe, e isso é tão gratificante, essa história assim, até nos comove que os olhos da Elaine chegam a brilhar, assim, né? Eu estou aqui pertinho dela, estou sentindo aí essa energia, e eu sei que desistir não é opção, né? Quantas mamães começam, né, e aí coloca a culpa no sistema, culpa no atendimento, culpa e não progride, não avança. Mas aí eu posso deixar um recado para você, mãe, que começou esse processo aí terapêutico de cuidado com seu filho. Não desista. Siga em frente. Se você não lutar pelo seu filho, quem que vai lutar, né? E na sua falta, os que vão tomar conta não vai ter paciência. Ele não vai tomar conta feito você, ele não vai ajudar. Feito você, mãe, pode ajudar. Então o importante é isso, que você E por saiba. falar na sua falta, quando ela diz assim, na sua falta, mãe, quem vai cuidar? Aí a gente para um pouquinho para pensar sobre o cuidado com esta pessoa que passa 24 horas cuidando desse ser. Será que você que está nos assistindo, que está passando por esse processo, será que você já pensou um pouco que você também precisa desse cuidado? Eu tenho um exemplo que eu sempre costumo falar em minhas palestras, que é sobre um avião, quando ele vai pegar voo, a comissária de bordo, ela vem e dá as instruções ali sobre o funcionamento em caso de despressurização daquele avião. E é interessante que ela diz assim, caso essa aeronave venha a acontecer alguma coisa, máscaras cairão na sua cabeça, né? E aí você coloca primeiro em você, parece uma coisa egoísta, né? Coloca logo em você, depois você coloca nas crianças e idosos, né? Aqueles que precisam de você ali. E a gente começa a refletir por que coloca primeiro em você. Porque se você não estiver bem, não tem como cuidar. Todos nós precisamos estar bem para poder cuidar do próximo, cuidar de alguém. Então, para você, mãe, você precisa estar bem emocionalmente, com seus equilíbrios emocionais, sua terapia em dias, né? Para poder você avançar no cuidado com esse filho que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, escolheu você para cuidar. Eles não são crianças diferentes, apenas o cérebro funciona de forma diferente. A gente precisa ajustar ali para que eles aprendam no tempo deles a ter uma vida normal como todos os outros. E para isso, sua participação é muito importante. A gente vê o depoimento aqui dessa neuropsicopedagoga e a gente chega a se emocionar pelo o amor, a dedicação que ela dá no seu trabalho pelos filhos que não é dela, né? Não, mas aí a gente sente isso, não é simplesmente uma profissão, mas é uma dedicação, uma vocação, um chamado mesmo. E eu brigo por eles, viu? Né? Brigo, reclamo. Eu acredito, viu? Brigo, porque assim, eles não pediram para vir, eles não têm culpa. Do mesmo jeito que eu digo às mães, vocês não têm culpa do filho ter nascido assim. Você recebeu porque Deus sabe que você pode tomar conta. Você recebeu porque tem alguma coisa em você que precisava melhorar e ele está mostrando a você que você vai melhorar naquilo. Então, receba como uma bênção que vai melhorar você em outras situações. Então, observe o seu redor, observe o seu contexto, peça muito discernimento a Deus, não solte a mão dele, porque ele é o ser maior que vai levar você nesse processo. Não adianta você querer outras situações, se segure com ele, que aí você vai ter respostas. A terapia para a mãe é mais difícil, porque ela se preocupa tanto em levar o filho que ela se esquece dela. Mas aí eu digo, olha, vá para a igreja, faça oração, tenha paciência, que no tempo determinado tudo chega. Porque tudo é no tempo de Deus, não é do jeito que a gente quer. É o importante mesmo, cuidar da vida
física, emocional e espiritual, em todos os aspectos, de uma forma holística. E para isso, você precisa pensar primeiro em você, se amar, né, cuidar de você, para poder cuidar do seu filho, que tanto precisa de você. Muito bom esse bate-papo aqui com a nossa querida Elaine Giló, e eu espero que ela possa voltar mais vezes a estar conosco aqui. Posso. Deixa eu te perguntar, antes de nós encerrarmos aqui, qual é o passo a passo, ou qual é o caminho, né, que uma mãe que percebeu que o seu filho age diferente, não tem contato visual, não corresponde, não é verbal, anda de ponta de pé, são alguns traços que a gente identifica de uma criança autista, né? Qual é o passo, quais são os caminhos que essa mãe deve seguir para poder chegar até você, né? A gente tem que ter cuidado, porque assim, tem uma fase da criança que ela copia tudo que ela vê. Tudo que ela vê, ela copia. Então, às vezes, andar de ponta de pé é uma fase que ele passa ali de 2 a 3 anos de idade. A questão do andar facilita também ele querer andar o que a gente chama de marcha equina. Hoje não se usa que é mais andar, aquele andar não, já, a né? gente proíbe, né? A primeira coisa é já proibir. Então, a marcha equina, que é essa ponta de pé, o sentar em VW, que é a criança que senta em VW, quando ela levantar, ela vai para a ponta do pé e ela vai ter um prejuízo, principalmente no quadril, que vai fazer com que ela tenha um enfraquecimento muscular, e aí vem os processos de coordenação motora, de ter fraqueza muscular. Então, essas observações, a gente precisa ter muito cuidado. E precisa respeitar a fase de crescimento da criança. Ser criança, de correr, de pular, de brincar, de subir nas coisas, precisa observar isso. Mas, se é uma criança que ela não tem contato ocular, que ela com 2 anos não fala quase nada, que ela para comer, para se alimentar, ela tem todo um processo de seletividade alimentar, mas eu preciso ensinar ela a comer, né? Tem que ter cuidado. Então, se você vê que ela vem em todas essas nuances, você pode vir procurar logo um terapeuta para que ele olhe com você essas nuances. Comece E a daí, investigar, né? comece a investigar. E aí a gente vai ver se é um caso que precisa do psiquiatra, se é um caso que precisa do neurologista. A gente precisa entender como foi sua gravidez, a gente precisa entender como foi, como nasceu, se precisou de luz. Todo o contexto que vem da gravidez é um longo caminho. Vocês perceberam, né? É um longo caminho. O que precisa é ter um olhar diferenciado e não atropelar, porque acontece muito, Alessandra, de chegar no consultório, criança na fase normal de ser traquina. E parece que a mãe já vem com o diagnóstico, né? Ela chega assim, meu filho... Pois é, e diz assim, eu peguei o remédio da vizinha e dei a ele para ele ficar quieto, porque ele é feito menino da vizinha. Isso é um absurdo. E não é, gente, é só a criança na faixa etária dela de ser traquina, né? Mas hoje está tão impregnado, hoje está tão assim, todo mundo com medo, que acredita que possa ser, que o meu possa ser também. Se for, tem jeito da gente organizar. E quem dá esse veredito final, né? Esse diagnóstico final? A gente faz as terapias e os testes que são solicitados, fecha vamos dizer, na questão da hiperatividade, impulsividade, na questão do autismo, nível de suporte, na questão da dislexia, se é visual, se é auditiva, se é tato. E a gente, quando fecha, que manda o relatório, aí o neuro ou o psiquiatra vão dar o laudo final, com o que ele já vem investigando passo a passo com a mãe roteiramente. Baseado também nos relatórios? Nos relatórios clínicos dele, porque ela vem para a terapia, mas ela está indo para ele também, às vezes, se precisa de medicação, se vai ajustar, se vai trocar, de acordo com essa necessidade. Então, quando ele junta esse processo todo, ele vai dar realmente um laudo preciso. Um exemplo, o 6A02, que é o CIDO do autismo, hoje é o 11, não é o 10, que era o 84. Então, ele vai dizer, criança com espectro do autismo, com cognitivo preservado, mas deficiência de fala. Ou criança com espectro do autismo, com deficiência intelectual, mas uma fala preservada. Aí daí vem o suporte, vem, né? O suporte. Então, a gente dá o CID, ele vai dar o CID, com tudo aquilo que foi pesquisado com a equipe EMUT, e vai sair realmente um CID certinho. Eu digo que terapia precisa, porque assim, a terapia, quando você para, a criança regride. Porque cada fase da terapia é uma fase nova que a gente vai acompanhando a evolução dele para melhorar. Então, parou, ele vai voltar. Né? Então, por isso que é um processo contínuo. Então, não pode parar, né? Não. E aí vem o apoio, né, dos órgãos públicos, do governo, e quem tem
condições de ter um tratamento particular, também tem todo aí as brigas com os planos de saúde para poder... hoje está muito difícil. Muito difícil assim. Você diz assim, o SUS é uma fila que não acaba, realmente. Mas a gente, vamos dizer, eu atendo 36 demandas. Então, se seu filho vem para mim, eu preciso fazer com ele 10, 12 sessões, eu vou ter em torno de 6 meses com ele. Mas eu tenho 6 meses com ele com mais 30. Então, tem crianças que vão me esperar na fila 6 meses, 6 meses, 6 meses. Então, não é uma coisa que é rápido. Você ouviu 6 meses com uma criança. Com uma então, criança. Imagina aí uma demanda tão grande que digamos assim, nosso município, nós temos o quê? Em torno de 90 crianças diagnosticadas? Tem muito mais. Né? Tem mais. A gente tem em torno de 200 e poucas crianças diagnosticadas na rede pública de ensino. Isso da creche ao 9º ano. Né? E faixa etárias que eu tenho pacientes que estão na escola, que eles têm 26, 27 e estão no 3º e 2º ano. Porque tem um cognitivo de 3, 4, 6 anos de idade. Né? E olha a idade que eles já têm. E assim, isso é o que eu tenho laudado, fora o que eu tenho na triagem para ser laudado também. E aí é onde vem as situações, por isso que hoje o município observa muito bem cada situação para não laudar injustamente, porque aquilo é um símbolo que seu filho vai levar o resto da vida. Né? Então, precisa ter esse cuidado. Do mesmo jeito que às vezes a mãe pensa que a criança tem aquilo, acredita que tem, quanto mais a gente mostra que não, mais ela acredita que tem. Né? Existem todas as situações, mas por isso uma demora, porque a gente precisa ter certeza do que vai estar fazendo. Precisa ter certeza, né? Isso é algo que só mesmo, a certeza mesmo, vai ser o que o médico neuro dirá no final, porque já vem ali com todo o relatório, desde do primeiro contato na escola mesmo, né? Hoje é primordial o relatório da escola. Nenhum médico fecha mais hoje, nenhum terapeuta fecha mais hoje, nenhuma conduta que não vê um relatório da escola. Por quê? Porque o relatório da escola vai me dizer se completa o que a mãe está dizendo em casa, se completa o que eu vejo na terapia. E a maioria do tempo as crianças estão passando na escola, né? Exatamente. Quem observa a criança num todo é o educador. Porque os pais, infelizmente muitos, né? Não vamos generalizar. Não. Nem em casa não tem tempo nem para observar o filho, para saber o que está se passando com o filho. E isso aí, gente, faz parte aqui do nosso tema, do nosso podcast Criança, Infância em Harmonia. E a gente vem trazendo aqui para vocês informações, tudo sobre as emoções da criança, a vida da criança no ser, porque criança é importante para nós. A criança foi um dia citado na Bíblia por Jesus como mais importante, que faz parte do reino de Deus. Ele disse, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, se Jesus amou tanto as crianças, por que nós não vamos amá-las e protegê-las? Como oficial de proteção da criança, eu estou aqui hoje trazendo para você estas informações pela nossa neuropsicopedagoga Elaine, e eu quero que você faça suas perguntas para o nosso próximo podcast. Você pode mandar ali as suas perguntas, suas dúvidas. Você pode também entrar em contato conosco através desse canal. Nós estamos aqui à disposição para servir vocês e ajudar também na proteção da criança. Muito obrigada por sua participação. Vou deixar você dar a sua fala final, seus agradecimentos finais. E muito obrigada por estar aqui conosco hoje no nosso podcast Infância em Harmonia. Eu agradeço o convite, estou à disposição, né? Aparecer perguntas, as mães precisarem de alguma coisa. A Alessandra também pode passar o meu contato, eu também tenho o Instagram, pode conversar comigo, estou à disposição para ajudar, né? A gente é ser humano, a gente precisa entender, ter empatia pela situação do próximo, né? Isso é uma situação que está acontecendo e que é gritante. E assim, o que precisar, estou à disposição. É só convidar que a gente se organiza e venha com o maior prazer. Ok, e você que estava conosco até agora, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação e até o próximo podcast Infância em Harmonia. Deus abençoe.